Oi gente, tudo bom? Aqui é o Matheus e o artigo que eu vou estar trazendo para vocês hoje é o Displasia femoral capital em felinos submetidos à ostectomia da cabeça e colo femoral. Os autores desse artigo são Atrice Calon Magalhães Moy, Marco Aurélio Molina Pires, Kelly Cristiane Ito Yamauchi, Luiz Gustavo Gozuen Gonçalves Dias e Bruno Watanabe Minto. Desculpa por qualquer erro de pronúncia que eu possa estar fazendo. Eu achei esse artigo no volume 51, número 7 da Ciência Rural de 2021. E sobre o que é esse artigo? Ele é um estudo que ele relatou uma série de 4 casos de felinos com epífise femoral de capital deslizada ou displasia femoral capital em felinos. O que é isso? Ela é um deslocamento espontâneo que acaba acontecendo na região femoral epifisária da cabeça do fêmur, uni ou bilateral, e é da metáfise proximal femoral até a placa de crescimento sem um histórico de um trauma significativo sobre o animal. Ela é uma doença que ela tem um histórico que muitos dizem que é por pouco relato que tem, e outros dizem que ela não é muito frequente. Varia muito de literatura para literatura, como menciona no artigo. E o tratamento usado, como o próprio título fala, ele é baseado normalmente na colocefalectomia ou artroplastia total do quadril. E alguns têm relatos também de terapia conservativa, como preservação da articulação por terapia cirúrgica, com redução da estabilização, com alguns pinos Kirchner. A região capital femoral, como menciona o artigo, eu particularmente não conhecia, eu fui ver depois. É uma região que ela encobre a cabeça do fêmur em si. Eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem ou um vídeo ou no link abaixo que eu achei para explicar melhor, mas que ela pode acabar englobando tanto a parte inteira da cabeça do fêmur até a parte do colo femoral, que é a parte um pouquinho abaixo da cabeça do fêmur, aquela bolinha assim. E além disso também, essa é uma doença que ela ocorre de forma espontânea, ela não tem um trauma, não tem nada que possa estar acontecendo antes, e é normalmente em gatos birmanês, siameses ou de raça cruzada, siamês, ou tanto gato de pelo curto inglês também tem bastante relato na literatura, como mostra aqui. E no artigo justamente, somente um dos gatos tinha uma raça definida, que um era um Bengal, ou gato de Bengala, como alguns chamam em português, e os outros 3, eles não tinham uma raça definida. Tem uma tabela muito boa no próprio artigo, que eu digo que recomendo todo mundo ler os artigos que eu falo aqui no vídeo, que dá pra... O que eu tô fazendo aqui é um resumo baseado numa visão própria. Então, qualquer coisa que vocês possam ter de uma visão diferente da minha e possam estar contribuindo para um entendimento maior em uma outra área, quem sabe, é extremamente bem-vindo. E nesse artigo tem uma tabela que eu achei muito boa, que ela resume bem tudo dos animais. Que os 4 eram machos, somente um deles era um animal inteiro que não foi castrado, os outros foram castrados mais cedo, o peso deles, os membros afetados. E quanto a isso, eu achei interessante que os autores conseguiram resumir bem como que foi o tratamento de cada um dos pacientes. Além disso, no artigo tem as radiografias dos animais que foram submetidos à cirurgia. E o paciente 1, ou P1, ele teve fratura fisária bilateral na cabeça femoral, com uma atrofia muscular que foi mais pronunciada no membro pélvico direito. E ele é provável que ele tenha inicialmente uma fratura apenas do lado direito e isso passou despercebido pelo proprietário. Então, posteriormente, aconteceu uma fratura contralateral, levando à claudicação bilateral que foi reconhecida então pelo proprietário. Que é uma coisa que eles falam também no artigo que é muito comum que aconteça o reconhecimento tardio por causa disso. E acaba sendo bilateral em muitos casos, que começa a se desenvolver de um lado e então no outro ele começa a ser afetado porque começa a ter um uso maior do membro em si. Tanto que acaba acontecendo uma atrofia do lado que ele tenta não pisar em cima por causa da dor. E às vezes uma hipertrofia do lado que ele tem usado mais o membro para evitar usar o membro contralateral.
Além disso, o paciente 2 ele teve uma fratura no colo do fêmur esquerdo e o deslocamento do fêmur esquerdo. E ele apresentava a placa de crescimento compatível com a idade e uma fratura no colo do fêmur direito, com uma alteração na conformação anatômica dele, que ele foi mais evidente na projeção ventrolateral, pelo que diz o artigo. E o paciente 4 ele tinha atrofia muscular do membro direito, com uma fratura fisária na cabeça femoral. Então, como deu para perceber, o paciente 1 ele tinha o membro direito e o esquerdo afetado. O paciente 2 teve o membro esquerdo, o paciente 3 teve o membro direito e o 4 também teve o membro direito comprometido. Os 4 pacientes eles tiveram o mesmo tratamento, que foi uma colocefalectomia, que ironicamente também é um tratamento para necrose asséptica da cabeça do fêmur, que teve algumas horas lendo o artigo que eu achei que tinha muitas semelhanças, inclusive pelo tratamento que era realizado. E ele é um tratamento onde se faz a excisão da cabeça e do colo femoral, que ela acaba, quando bem sucedida, ela induz a formação de uma pseudoartrose no animal e ela acaba aliviando a dor e a claudicação. E muito normalmente apresenta bons resultados no pós-operatório dos animais. Todos os pacientes eles foram submetidos a isso e eles tiveram ótimos resultados no pós-operatório. Teve um dos pacientes que teve um pós-operatório imediato, já com uma resposta muito boa, e outros demoraram um pouquinho mais para ter essa resposta mais exacerbada. Mas todos no final tiveram o movimento dos membros e toda a condição física deles restaurada por completo após alguns dias pós-operatório. Vale, claro, destacar o fato de que é muito importante e sempre recomendado fazer uma fisioterapia após muitas dessas cirurgias ortopédicas e essa inclusa. Foi recomendado a fisioterapia para os proprietários, só que nenhum deles optou pelo tratamento. Mas falando um pouquinho mais sobre a doença da displasia femoral capital em felinos. Ela é caracterizada por afetar tanto a cabeça quanto o pescoço femoral, com uma área larga, irregular e organizada de cartilagem hipertrófica. Às vezes a epífise femoral pode ser necrosada ou às vezes o osso vai estar intacto e viável, inclusive. Os sinais acabam variando muito conforme cada paciente. Além disso, em alguns casos, vai ter uma hemorragia focal e uma necrose na região dorsal do pescoço que podem ser preenchidos por fibroblastos proliferativos ou tecido conjuntivo fibroso, tecido granulação no local. Esses achados inclusive estiveram presentes em um dos pacientes, que foi o paciente 1, com áreas multifocais de hemorragia, que foi associado à neurovascularização com deposição de tecido conjuntivo fibroso que deixou a trabécula óssea mais espessa na região. E já nos pacientes 2, 3 e 4, a camada de condrócitos foi fragmentada, estava irregular e com foco de degeneração, e foi permeada com um tecido de granulação compatível com a reatividade que estava acontecendo na região e a desorganização da trabécula óssea que estava ocorrendo. Que ela foi representada pela fibrose da trabécula e um tecido de granulação imaturo na periferia. Além disso, outra coisa que eu achei interessante foi que um dos autores que eles usaram de referência, de Gorka, ele classifica a displasia femoral capital pelo esquema de classificação de Salter-Harris. O que é o sistema de Salter-Harris? Eles baseiam no envolvimento da epífise do osso. Então, estão 5 tipos confirmados de Salter-Harris. A primeira, ela afeta a região da placa de crescimento da epífise de ossos longos. O tipo 2 é da placa de crescimento e da metáfise do osso, da região epifisária. O tipo 3, ela tem a epífise e a placa de crescimento. O tipo 4 é a epífise, a metáfise e a placa de crescimento, as 3 juntas. E a 5 é compressiva. E uma coisa que eu achei interessante no artigo é que tem já um tipo 6 começando a ser caracterizado, que ele é pelo fechamento prematuro de uma porção da cartilagem fisária, o que leva a um fechamento assimétrico, mas ainda não é universalmente reconhecido. Então, tipo, é como se fosse a tipo 5 comprimida, só que somente de um lado, e isso ocorre muito mais na parte de desenvolvimento e do crescimento do osso.
Então, eu achei bem interessante que eu não sabia que já estavam considerando esse tipo também. E o artigo ele conclui falando que, apesar da falta de relatos que tem na veterinária e da pouca compreensão da etiologia, o prognóstico para os casos ele geralmente é excelente e ele permite uma recuperação rápida do membro nos gatos afetados, com ótimos resultados clínicos. Além disso, eles também recomendam o acompanhamento de uma fisioterapia pós-operatório também, que sempre é válido. Então esse era o artigo que eu queria trazer hoje. Muito obrigado para quem assistiu. Eu espero que todo mundo tenha lido o artigo e visto, porque esse é um artigo que depende muito das imagens, do raio-x que acaba acontecendo e até mesmo da tabela para uma compreensão melhor. Então, espero que tenha dado para dar uma compreendida sobre isso. E qualquer comentário que queira acrescentar, detalhe que eu posso passar despercebido, coisa que eu posso ter falado errado, sinta-se livre para comentar. E muito obrigado por assistir e até a próxima.